Bom dia, bom dia, bom dia, galera do oitavo ano. Tô fazendo gravada aqui que a internet está muito lenta, tá? Então, para não ficar caindo toda hora, eu vou gravar. É, a aula que eu fiquei de colocar ontem, na realidade, foi pedido para não colocar, né? Porque nós estamos com conteúdo em ordem. Então, sendo assim, a gente vai partir do princípio de hoje, tá? Que seria na página 195. Ficou faltando um pedacinho de para falar da indústria, que seria apenas as maiores áreas industriais hoje, né? Então tá lá na apostila de vocês, na página 195, tá legal? Localizam-se no continente europeu algumas das maiores concentrações industriais do mundo. Apenas nos Estados Unidos e no Japão que há aglomerações que se comparam às da Europa. Os países europeus de maior produção industrial, como nós já vimos anteriormente, são da União Europeia, além do Reino Unido e da Rússia. É essa partinha que faltou. Depois tem aí os exercícios, que é extremamente importante vocês realizarem. 195, 196 e 197. Obviamente que eu vou querer esses exercícios juntamente com os do capítulo, todos do capítulo 9 eu vou querer, né, depois as fotos, mas eu peço para vocês em momento oportuno, tá legal? Agora vamos lá, página 199, que fala da América anglo-saxônica, que é o tema que eu coloquei aqui na nossa imagem, né? E os aspectos naturais da América anglo-saxônica. Então, já a princípio, né, nós temos aí algumas figuras que vocês podem ver na apostila de vocês. Né? Então, tá lá. Iniciamos nesse módulo o estudo da América. Aplicaremos a lógica em que baseamos todo o estudo da geografia geral, que é a ideia de que o mundo atual se divide em dois grandes blocos, um formado pelos países desenvolvidos e outro pelos países subdesenvolvidos. No caso do continente americano, essa divisão ela se dá entre a América anglo-saxônica e a América latina, respectivamente. Ou seja, a América anglo-saxônica, considerada os países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que somos nós, né? Que aí é uma área extremamente subdesenvolvida, tá? Professor, esse quadro pode ser alterado? Obviamente que sim, né? Com menos corrupção, com mais investimentos, pode mudar, mas isso vai levar um bom tempo, acredito eu. Então tá lá. Os países desenvolvidos do continente são apenas dois: Canadá e Estados Unidos, situados entre os cinco mais extensos do mundo, com uma grande diversidade de paisagens naturais, como nós veremos. Então aí nós temos, né, a configuração de algumas paisagens, né? Então só para ilustrar para vocês, ó, a grande extensão territorial é um dos fatores que favorecem a diversidade da paisagem naturais na América anglo-saxônica, onde encontramos imensas geleiras, como a de Colômbia, no Alasca, nos Estados Unidos, que é essa primeira à esquerda aí, as dunas do deserto do Parque Nacional do Vale da Morte, que é um lugar extremamente bonito também, né, na Califórnia, é, uma ampla rede hidrográfica com muitas quedas d'água, já essa embaixo, né, que é as Cataratas do Niágara, em Ontário, no Canadá. E por último aqui, né, esse balneário, né, Forte Lauderdale, fica na Flórida, tá? Então assim, coloque aí na página 200 e eu vou fazer um apanhado geral do relevo, da hidrografia, mas antes de fazer esse apanhado geral para vocês, depois se quiserem grifar alguma coisa, estejam à vontade, tá? Mas eu vou fazer um apanhado geral que já vai falar do contexto, né, da, de toda, de todos os aspectos naturais da, da América anglo-saxônica. Essa região que nós estamos estudando, né, estudando, como vocês podem ver no mapa, né, que
tem uma grande extensão territorial, eu posso afirmar que essa região ela abrange os países do continente americano com língua e cultura relacionadas aí ao Reino Unido. Apesar desse nome anglo-saxônica ser frequentemente aplicado, apenas os países desenvolvidos da América do Norte, né, que é o Canadá e os Estados Unidos, eles integram o grupo que a gente caracteriza aí como Guiana, que fica na América do Sul, e Belize, na América Central. Então, os aspectos físicos naturais, como clima, relevo, vegetação, eu vou pincelar de uma maneira geral e depois a gente vê aí detalhadamente para fazer os exercícios. Aspectos físicos naturais, tá? Então, o clima, ele é determinado pela latitude, predomina aí o clima temperado continental e oceânico. Então, são dois climas que incidem, mesmo sendo uma área muito grande, tem essa maior incidência desses dois climas, né? O temperado continental e o oceânico. Apenas no norte do Canadá, que está nos limites lá entre o polar e o subpolar, e uma parte pequena dos Estados Unidos que tem o tropical, tá legal? Então, climas são dois mais acentuados. Quanto ao relevo, que já traz aqui na apostila de vocês de início, o relevo ele apresenta grande variação entre duas costas da América do Norte, né? Na costa do Oceano Pacífico e a oeste estão aí aquelas montanhas rochosas que nós estudamos. Então, essas montanhas rochosas, elas são formações mais recentes, né? É bom também colocar para vocês que segue aí também uma grande planície central e na costa do Oceano Atlântico, né, dos Estados Unidos, a sudeste, o relevo é de formação mais antiga e desgastada, tá legal? Quando eu falo de vegetação, lá, né, nessa região, ela vai predominar a floresta temperada, que hoje está muito devastada, e aparecem ainda florestas que a gente chama de boreais e tundras, isso já no Canadá. E pradaria, que elas vão ficar, pradarias e pântanos, que elas vão estar localizadas no continente norte-americano. Então, assim, nessa parte de relevo e hidrografia, olha lá na página 200. O relevo da América anglo-saxônica é formado por 5 grandes formações, representadas no mapa e descrita em análise de cada uma delas. Então, é a cadeia de costa, Serra Nevada, né? São aí essas características, né? Então tá lá, montanhas jovens, depressões, baixos planaltos, montanhas velhas, planícies. Então são as mais comuns no que diz respeito ao relevo. E aí, como que se formam as montanhas jovens? Então, como eu citei um pouco antes, elas ocupam uma porção a oeste do continente, tendo sido formadas aí no período terciário, tá? Então, cerca de 70 milhões de anos. Convém ressaltar, dá uma olhadinha na página 201, se quiserem grifar, a Cordilheira Norte-Americana, né? Porque é a cadeia de montanhas. Então, grifem aí essa parte, tá? Que é o que eu chamo de mais importante. Já na página 201, vai falar das planícies. Assim como no território brasileiro, também lá pela extensão territorial, esse relevo ele se apresenta de uma maneira também diversificada. Tem planície? Tem. E que parte a planície ocupa? Então tá lá, na 201. Ocupam a parte central da América, né, anglo-saxônica, do extremo norte, como planícies centrais, mas, ó, mas no Canadá podem ser chamadas de prairier. Termo francês, grifem aí por gentileza. Termo francês que significa prado ou campo. Essa é a parte mais importante daí, tá? Que eu gostaria que vocês, se possível, grifassem. Já na 202, a gente vai falar dos planaltos, né? Como que se configura os planaltos. Então tá lá na 202.
baixos planaltos e montanhas velhas. Eles ocupam áreas do Nordeste e Leste do continente. São constituídos por rochas antigas que sofrem muita erosão ao longo de milhões de anos, apresentando aí atualmente baixas altitudes, em geral menos de 2.000 metros. Destacam-se o Planalto do Labrador, do Nordeste do Canadá, e os Montes Apalaches, no leste dos Estados Unidos. Essas são as características mais importantes do relevo. Coloquem lá 203 e deem uma olhada no mapa da 203. Então, lá em cima, ao contrário do que ocorre com o relevo, as características hidrográficas, eu gostaria que vocês grifassem essa parte, desse país são muito diferentes entre si. No Canadá, o clima caracterizado por invernos rigorosos dificulta a navegação e o aproveitamento do potencial hidrelétrico. Por que, professor, dificulta? Em virtude do clima. O clima é extremamente frio, então, em algumas áreas lá, a água se congela. Tá? Então, eu gostaria que não esquecesse essa parte. Segundo parágrafo lá. As bacias hidrográficas do continente são definidas por quê? Por elevações e divisores de água que separam as águas que caem e escoam sobre o território, formando o quê? Formando 5 vertentes, ou seja, grandes declives pelo quais os rios correm. Cada uma delas recebe o nome do local onde seus rios desaguam. E aí está o mapa. Tá? Então nós temos aí a vertente do Pacífico, a vertente do Golfo do México, vertente do Atlântico, vertente da Baía de Hudson e vertente do Ártico. Por que esses nomes? É os nomes onde esses rios desaguam. Tá claro isso? Aí nós vamos para 204, vertente do Pacífico. O que é vertente do Pacífico? Na 204, o relevo acidentado da parte oeste ajuda na formação de rios com alto potencial hidrelétrico, o que favorece as indústrias da região. Então, quando o terreno ele é acidentado, obviamente que ele vai favorecer aí a formação de rios para fazer aí um potencial, fazer desses rios uma grande potência hidrelétrica, tá claro? Então não tem. Em seguida, ela continua no Canadá com dezenas de pequenos rios de corredeira, onde é abundante a pesca de salmão e termina nos Estados Unidos, onde estão os rios de maior extensão e bom também potencial hidrelétrico. Quais os rios que recebem maior destaque? O Columbia e o Colorado, tá legal? Aí nós temos a vertente do Golfo do México, que apresenta rios de planícies, mais lentos e mais largos. Essas são as principais características. Por que principais características? Porque quando o rio é mais lento e mais largo, ele é bom para a navegação. E aí você pode utilizar como transporte, né? Que também dá um bom dinheiro. Tá legal? Aí nós temos a vertente do Atlântico, na 205, que ela vai estar localizada na áreas de montanhas abaixo, tá, gente? Não esquece. Montanhas baixas do Apalaches e do Planalto do Labrador. Os rios dessa região, eles são considerados médios. A apostila de vocês está lá. São considerados médios. Se vocês quiserem grifar, também fica à vontade. Essa é a principal característica. E nós vamos, por último, não menos importante, a bacia do Hudson, a Baía do Hudson. Então, a do Hudson, a principal característica é que, embora ela seja uma das vertentes de maior área, né, elas têm pouco rio de destaque. Por que isso, professor? Porque a região ela tem baixo povoamento, ou seja, poucas pessoas moram nas proximidades, então é pouco explorado economicamente. Tá legal? Essa é a principal característica. Depois aí já vai ter os exercícios, né? Eu vou parar para que vocês possam fazer as atividades anteriores. Hoje, 2/9. Então, 6. Senhores e senhoritas, não esqueçam de colocar
o nome de vocês e o número de vocês nos comentários, tá legal? Encerramos por aqui. Qualquer dúvida também pode chamar no grupo, estou à disposição de vocês. Forte abraço, boa semana, fiquem com Deus.